Show podcast. Voltamos para mais um bloco e já estamos aqui com o nosso próximo entrevistado. E o nome dele é Robson Soares. Ele que é terapeuta especialista em apometria, também realinhamento familiar quântico, muitas coisas que ele vai contar pra gente. Então, hoje o nosso podcast, estamos nesses temas que fazem a gente meio que refletir nas diversas formas que a gente pode lidar com os conflitos, com as situações que já ocorreram na nossa vida, a forma da gente se conhecer, evoluir, muitas coisas, né? Então, seja muito bem-vindo, Robson. Muito obrigado pelo convite. É um prazer recebê-lo. Realmente é uma oportunidade muito boa de apresentar às pessoas o trabalho que é uma medicina alternativa. Exato. Né? Que muitos não têm acesso ou conhecimento sobre isso, porque antigamente era muito preconceituoso, porque se não era de uma religião era outra coisa. E aí hoje o trabalho energético ele abrangeu assim vários E a gente campos, tem que realmente divulgar e espalhar para as pessoas conhecerem, saberem o que é, do que se trata, para a gente realmente conhecer e tirar as nossas conclusões, né? Com certeza. Porque às vezes a pessoa nem conhece, às vezes sabe só o nome. Por mim mesmo, né? Quando eu comecei, olha só, eu julgava que só. Tá vendo aí? Mas me conta como foi que tudo começou. Me conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória, da sua formação. Compartilha com a gente. Vamos lá. Comecei em 2008. Na verdade, essa parte energética espiritual começou comigo desde a infância. Sério? Desde pequenininho eu tava lá meio preso, não sabia o que era, escutava vozes. E essas vozes falavam na minha cabeça assim, tipo... Você quando criança? Quando criança. E aí eu ia pro guarda-roupa, colocava meu ouvido no guarda-roupa e escutava elas conversar comigo. E minha mãe dizia que não tem nada, abria a porta, tá? E aí eu comecei a ter uma dor de cabeça, que não tinha diagnóstico, até meus 17 anos. Frequente, todos os dias. Fiz todos os exames, nada. E quando chegou meus 18 anos, ela parou. Simplesmente parou. E aí, quando eu fui ver, era um diagnóstico espiritual, que a gente chama de mediunidade, né? Então eu tinha essa mediunidade que era reprimida. E aí, como eu não trabalhava, porque pertencia a uma religião, e aí fazia nem sentido para mim, porque eu era de uma religião, então como é que vai trabalhar mediunidade? Porque quando a gente pensa em mediunidade, a gente pensa logo no espiritismo, né? Então era muito restrito. Então me afiliei a uma religião, fiquei lá até com 16 anos, eu fiquei por 16 anos lá, e nesse período eu também sentia essa mediunidade, daí eu não podia exercê-la. Nossa. E aí fui restrito. E aí, nessa restrição, eu comecei a pegar depressão. Porque eu não exercia a sensibilidade, não podia fazer, porque fui colocado para mim e falei assim, você não pode fazer isso. Então, fiquei na minha calada e comecei a ficar doente e comecei a ter crises de resistência. Poxa. Isso quando eu tinha já meus 26 anos. É bacana você compartilhar a sua história, porque muitas pessoas vivem também dilemas assim. Exato. E muita gente não sabe, não tem como compartilhar, com quem contar. Então, quando a gente tem essa oportunidade de assistir uma entrevista, de ver uma outra pessoa que também passou por algo parecido, tem uma realidade também parecida, é muito E eu julgava muito terapeuta, e tudo que não era religioso eu julgava, porque eu era contra aquilo. Sim. Então eu Você era... estava lutando contra si mesmo. Né? Isso, então começou o momento que eu tinha que escolher o que eu segui. A energia, eu vou seguir a razão. Porque aí você fica em cima de uma balança, você não sabe o que você quer. Mas daí eu fui participar de uma meditação, inclusive com a Silvia, que está aqui. Os bastidores, um abraço, Silvia. Eu comecei a sentir coisas diferentes. E antes de tudo, era julgado que ela era uma bruxa. E eu tinha medo dela. Mentira! Exatamente por causa da religião. Né? Então eu fiquei naquele pré-julgamento. E você tinha medo dela? Tinha. Eu não podia nem chegar lá. E porque hoje aí é mentora. Olha só. Então o que acontece pra você é o seguinte, ver quando o mundo dá a volta, dá, viu? Meu filho. E dá uma volta assim de velocidade que você nem imagina. E aí, eu tive experiências espirituais antes de
ter com esse conhecimento aberto de espiritualidade, mediunidade, de energia. Então tive várias experiências, tipo ataques de espíritos mesmo, assim, você ficar muito doido na rua e de repente você sentir uma mão querendo te enforcar e você não vê nada e você não entende nada e tipo, eu sendo missionário de uma outra igreja, não tem sentido para mim. Agora faz sentido, antes não, né? Então, para eu descobrir aquilo tudo foi de fato um processo, descascar né? de toda uma árvore para poder afinar. Demorou bastante tempo, né? E aí, em 2008, que eu tive o conhecimento aí através da meditação da Silvia, e aí meus portais energéticos abriram todos. Nessa busca de se entender. Sim. E aí, tipo assim, não faz sentido o que as pessoas me disseram e o que eu tô sentindo aqui. Então eu comecei a me abrir mais e... Não, agora eu vou sem julgamento. E aí foi que começou a fluir. Se permitiu. Foi. Aí comecei a ter sensações, visões. E aí começou minha jornada espiritual. Então eu saí da igreja, até porque para mim eu tava com crise existencial, não fazia sentido mais para mim. Não é porque não acreditava, mas não era que a minha fé não tinha nada a ver. Era porque aquele dali foi como fosse um ensino médio que já acabou. Vamos pro próximo passo agora. E aí fui a essa busca espiritual. Que foi uma oficina de aprendizado também para você. E foi né? fundamental para eu me tornar o que eu sou hoje, porque se não fosse essa parte de disciplina que a igreja fez, essa parte de introdutório com as pessoas, de conversar, de tudo isso, não tinha como ter chegado aqui. E aí o que acontece? Depois que eu tive esse contato espiritual, esse energético, aí começou a ter visões, palavras, então as pessoas começaram a, tipo, me davam um baralho, aquele de você jogar normal, e eu começava a ver tudo no baralho. Tudo. Você me pergunta aqui, vamos brincar aqui de alguma coisa, bora, me dá um baralho. E eu começava a ler a pessoa todinha. Isso eu não tinha instrução de ninguém, nunca, eu julgava o que era errado. Então eu comecei a ler a vida das pessoas ali no baralho. Foi a primeira coisa que eu fiz. Daí até eu ganhar um baralho cigano. Então, lembrando que eu não tenho filiação a nenhuma religião, nada. Eu sou espiritualista, eu vou para todo canto, eu adoro o que é energia, tudo, mas eu não me filio a nada. Não sou de umbanda, nada de religião, nada de dogma. Somente a energia. Então, tudo que é bom, tudo que me traz felicidade, eu congrego, né? Então, eu comecei a ter essas visões no baralho, então eu comecei a exercitar. Só que vinha muito além do que aquilo. Começava a vir, tipo, na vida dessa pessoa aqui tem isso, tá passando por esse problema. Eu comecei a falar. Comecei a falar, as pessoas, como é que você sabe disso? Mas tá aparecendo aqui. E eu não sabia o que era. Era novo pra mim, né? Então, pra tirar aquilo dali, que é a luta contra a razão, que eu tava dizendo na igreja, e para aquilo novo que tava vindo pra mim ali, foi uma batalha entre mim mesmo e eu mesmo. Então eu acho que era uma coisa assim que não tinha explicação. Nossa. Foi difícil, porque eu tive crise existencial de novo, exatamente porque assim, isso não faz sentido de tudo que eu aprendi, né? Então eu comecei a lutar contra mim mesmo. Era tudo novo, tudo né, novo, você. Era tipo, muitas pessoas estudam, fazem curso e depois elas seguem um caminho. O meu foi ao contrário, eu recebi tudo e eu estava sentindo tudo sem saber de nada. Então foi uma coisa totalmente contrária e eu do fluxo de qualquer coisa. Então, como eu sou uma pessoa muito emocional, eu fiquei, mas tudo aquilo que eu aprendi, mas aquelas pessoas, e fiquei, se isso aqui não der certo, talvez eu volte para lá. Então, foi muito divisor de águas. Muita coisa assim que eu tive que aprender a lidar comigo mesmo. Né, que é o dilema maior. Não é nem o que você vai me dizer, o que o outro vai me dizer. É o que eu vou sentir. Você com você mesmo. Então aí eu comecei a entrar numa crise existencial depois. Fui trabalhar fora do país. E aí o que aconteceu? Lá era o trabalho de uma loja, eu era gerente de loja. Então não tinha nada a ver com o que eu fazia. Eu tive a depressão. E aí voltei pra cá. Voltando pra cá, o que eu vou fazer? Porque ser terapeuta é quem é preguiçoso, é quem não estuda, eu julgando, né? Uhum. Eu julgando. Quem não estuda, aquelas pessoas que não têm sucesso na vida, eu jamais vou ser aquele ali. Deus me livre. E aí eu fui ao encontro de uma terapeuta chamada Denise Pérez, que ela é uma terapeuta de apometria.
Inclusive, conversei com ela esses dias, falei sobre isso, que toda vida que eu vou falar, qualquer programa, qualquer entrevista, eu falo o nome dela porque foi um divisor de águas na minha vida, o trabalho dela. Muito importante. Então ela pegou e falou assim: o seu trabalho não é mais de forma formal, o seu trabalho é como terapeuta. O seu mentor tá falando isso. Eu disse, que mentor? Falando um negócio desse. Eu acabei de me formar de administração, acabei de ter uma experiência fora do país, não tem como isso aí. É isso que tá lhe vendo. Então agora internalize seu coração e vai ver a sua vida a partir de agora. Fui para casa, passei, fui direto no carro. Passei sinal, eu não tava entendendo mais nada. E aquilo foi tão difícil, porque vencer a mente, vencer o coração, né? De uma coisa que era o seu destino. Pronto. E aí, quando eu estava nesse processo de transformação, eu fui participar de uma meditação, na qual nessa meditação eu comecei a escutar vozes de novo. Só que era sem parar. E pronto, agora é o começo da esquizofrenia. E aí eu escutava várias vozes ao mesmo tempo, falando palavras soltas. E aí eu fiquei com muito medo, porque eu estava com processo de depressão, eu pensava na minha mente que eu ia ficar doido. Porque quando você fala de mediunidade reprimida, você não mede o que pode acontecer, porque mexe no seu mental, mexe no seu físico, mexe no seu psicológico, mexe em tudo. Então, muitas doenças físicas e mentais que acontecem é exatamente essa síndrome, que é uma síndrome de mediunidade reprimida, no qual eu me especializei em tratar. Então, começou a vir essas coisas todas na minha mente. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí eu falei assim, vocês aí vai falar de um a um. Porque já que é para escutar vocês, vamos de uma organizar a fila indiana, e aí vocês vão falando. E aí eu comecei a escutar o que era uma técnica de apometria. Agora explica pra gente também o que é apometria. Pronto. Exatamente. Aí o que acontece? A técnica de apometria já veio. José Lacerda, que é um médico lá da década de 67 por aí, ele trouxe numa convenção espírita. A técnica de apometria, ela tem 5 pessoas para fazer. 3 captadores, um diretor de apometria e uma mesa auxiliar, fora o paciente. O consulente, da forma que você quiser. Então, ele foi trazido uma convenção espírita. Então, ele serve para desobsessão espiritual. Era só para aquilo. E aí eu não tinha conhecimento de nada disso. Então, eu comecei a receber uma técnica de apometria também, só que só eu fazendo. Sem precisar dessas 5 pessoas. Então, a apometria, ela vai fazer o quê? Ela vai ler campos obsessivos nos 7 corpos sutis que nós temos. Nós temos 7 corpos sutis. Na qual esse físico e mais 6. Então, entre esses corpos existem bloqueios, conteúdos de registro, no qual que eu me especializei, que é registro de personalidade, que faz você ser hoje o que é. Então, conteúdos acásticos ligados a outras vidas, conteúdos ancestrais ligados aos seus ancestrais do passado e dessa vida aqui de agora. Então, tem muita coisa para você investigar e aprender. Então, quando você chega na minha frente, eu consigo ler o seu campo, eu vou dizer, olha, a causa disso é isso, a causa disso é isso, a causa disso é isso. Eu consigo captar. Mas tem outras formas de fazer isso também, que usam pêndulos, gráficos, para ler o seu campo energético. Então, a apometria, ela vai ler esses campos ocultos da sua energia, apô, além, metria, medição do além. Então, é a medição do que você não consegue enxergar. Então, você consegue visualizar aqueles bloqueios e tratar. Por exemplo, Robson, eu não consigo me relacionar, ou eu só atraio gente e relacionamentos tóxicos. Aí eu vou investigar quando vai ver um conteúdo ancestral de abuso na família, conteúdo ancestral aí de submissão, que inclusive dá problemas físicos também. Vai dar problemas na lombar, nas pernas, joelhos, queda de cabelo, a pele, ela consegue ter várias feridas, dermatite, então tem que examinar para poder dar um diagnóstico. Então tudo isso você consegue diagnosticar na pessoa numa leitura de campo. E trabalhar isso também. E trabalhar. Porque não adianta, por exemplo, eu descubro que você só tem... Só diagnosticar. Não tem como. Quando eu vou entrar no seu campo energético e falar assim, isso aqui porque você se contacta com pessoas abusivas. Se você não cortar, não adianta. Então, quem vem para mim já sabe que eu tenho uma mão afiada. Que quando eu começo a conversar com você, deixou não, então não vou continuar seu atendimento. Parou de fazer isso? Não, também não vou continuar. Porque que adianta? É perda de tempo. Porque senão não ocorre essa transformação. A mudança de hábitos é bastante complicada, né? De acontecer, né? Então é uma se tornou um hábito. É isso.
já mais de 21 vezes repetidas, então o cérebro já sabe que aquilo ali vai acontecer natural. Então, para quebrar isso daí, é outro hábito que você tem que construir. Isso. Então, varia de vícios, repetição de padrão de pessoas que... Tem conteúdos, por exemplo, de abandono, que você não sabe dizer não para ninguém. Tem conteúdos que você é vitimista, gosta de ficar, ai, tudo acontece comigo. Tem conteúdos assim também. Tem conteúdos que só atraem pessoas abusivas. Né? Então, eu me especializei nessas personalidades e tratar aquelas personalidades. Não também descartando a parte obsessiva, que às vezes tem espírito desencarnado, obsessores, sei lá, que dá instintos, que tem muitas vezes pessoas que têm vício. Tem muitos obsessores que estão ali por trás, que drenam essa energia vital, que necessita daquela energia vital. Tanto que a pessoa usa, ela não tem. Por que eu fiz isso? Ela não entende. Por quê? Porque não é dela. Não é do corpo dela que exige. É outras consciências extrafísicas, a gente vai chamando. Caramba. Então é bem profundo. Então a apometria convencional ela vai muito nessa parte desobsessiva apenas. Trata né? as pessoas narcisistas também. Também. Descobre-se que pessoas narcisistas, elas têm um abandono e o abuso, tudo junto. E quando você investiga, às vezes é por causa dos pais. Porque a pessoa ela não teve os pais, a atenção dos pais, ou aquelas pessoas que o pai foi muito incisivo, então ele quer mostrar que ele pode e tem poder, ou ela tem poder. Então tem que ser investigado, nem todo mundo é o mesmo diagnóstico. Sim, sim. Então a apometria ela vai tratar esses conteúdos, fora as tecnologias também, que a gente tem chamado chips, implantes hologramas, que dá que a gente fala disso, a gente pensa logo em tecnologia, em chips mesmo de celular, essas coisas. Mas existem chips extrafísicos que dão comandos pra gente, a gente nem sabe. Pensamento repetitivo, eu dou vontade de ligar, mando aí mais somente para ligar pra pessoa que te faz mal. Então, também investiga isso. E esse realinhamento familiar quântico tem relação? Realinhamento familiar quântico é a parte 2 que aconteceu. Então, nesse processo da apometria, houve a necessidade de trabalhar sistematicamente o realinhamento familiar quântico. Como é que ele funcionava? Quem já ouviu falar de constelação familiar tem o psicodrama. Né? Sim, então, a gente daquelas estava falando pessoas. Isso no bloco anterior. Pronto. Então existe o psicodrama, que o realinhamento familiar quântico ele pega de Bert Hellinger essa lei do psicodrama, do dar, receber, né, da hierarquia, todas essas leis a gente segue. Só que eu adiciono a parte da apometria nesse tratamento. Então, há necessidade, por exemplo, no núcleo 12 Hz, onde eu atendo, às quartas-feiras alternadas, de 15 em 15 dias, eu faço o atendimento. Por exemplo, no seu campo, eu vejo que existe um problema de fato em disfunção sistema, por exemplo. Mas eu vejo que tem um cobrador espiritual ali. Aí eu chamo o cobrador espiritual e aí ele mesmo, a entidade, vai resolver o problema naquela hora. Então, fica como um trabalho de desobsessão espiritual junto com a parte sistêmica. Então, foi o trabalho que também foi canalizado. Então, uso símbolos arcturianos, né? Uso entidades para fazer limpeza no campo. Então, aí vai. Então é bem complexo o tratamento do realinhamento familiar quântico. Fala realinhamento familiar quântico familiar porque ele é um sistema, que ele existe uma ordem, não é que só familiar. Ele trata negócios, trata disfunções individuais, escolhas. Já fiz realinhamento familiar quântico para descobrir quem tinha roubado joias. E foi descoberto, e foi comprovado. Então tem vários tipos, para alugar imóveis, para vender imóveis, para problemas familiares, de relacionamento, individuais, escolha de faculdade. Então é para tanta coisa. Então, igual a liberação apométrica gama, que é a apometria, ela vem com vários contextos que você pode tratar, principalmente os individuais, que são também quando existe disfunção, por exemplo, fizeram magia para mim, fizeram feitiço também dá para tratar. Né? Questão que a apometria convencional não trata. Então eu consigo ir até ali, descobrir a origem, mas não a pessoa, mas a origem e cancelar. Então, como eu te disse, não tem nada a ver com religião, é tudo energético e a gente cancela tudo isso. Então, a pessoa ela tem uma vida antes e depois de fazer as sessões de apometria. Não sessão, mas o tratamento, né, que é um tratamento de apometria. Eu sou filho de apometria, né, por causa de sessões que eu fiz 7 e hoje eu me tornei um terapeuta. Já tinha resquícios, mas... São necessárias várias sessões. Depende de cada caso. Cada caso precisa ser investigado. Mas no mínimo 3. Porque a gente tem que ter assim, uma noção do que a pessoa vai fazer. Então tem várias experiências. Tem pessoas que eles eram pastores
de igreja e não conseguia se relacionar, não conseguia ter um relacionamento afetivo bem. E aí descobri que eram votos que ele tinha feito de castidade em outras vidas, que nessa vida refletiu, que nessa vida não tinha porquê. Porque ele era aberto a ele ter relações, casar e tudo, mas ele não conseguia. E na apometria, uma quebra de voto, conseguiu, 2 dias depois. Né? Então, tem gente que na hora que acaba de fazer a sessão recebe as mensagens, pessoas que falam anos sem falar com os pais, a gente descobre que coisas de vidas passadas também resolve. Então, é bem complexo mesmo, assim, e bem eficaz. É um trabalho que, de fato, ele soma. Eu não descarto a psicologia, a psiquiatria, lógico, que é importantíssimo no tratamento, no tratamento mental da pessoa, porque nós fazemos um trabalho energético. Eu trabalho junto com a psicoterapia, mesmo não sendo, mas eu converso com a pessoa para ela mudar hábitos. Mas eu não descarto a medicina tradicional. Está fazendo um tratamento psicológico, com medicação? Trata, vê que não está precisando, vá no seu psiquiatra e peça para reduzir a dose para desmamar. Nunca faça o tipo deixe. Não pode. Porque andam lado a lado. Isso. É importante saber disso. É importante validar a medicina tradicional e assim como ele também é importante validar a alternativa que também está para somar. Né? Então, e aí o baralho, que foi o terceiro, né, que na verdade foi o primeiro na cronologia, e hoje também faço essa parte de abertura do baralho cigano. Né? Então é bem também vai nessa parte de conversa. Eu vou muito, não é só abrir, eu vou conversar com a pessoa de todas as questões que estão se abrindo ali, porque tem situações que abrem, tipo, olha, se você for por esse caminho aqui, é o que vai resolver a sua vida. Ah, mas eu sou casada, tenho um filho e tal. Mas aqui está dizendo que se você continuar, pode tornar uma relação tóxica, pode ser agressiva, mostra que você pode ser preso. Então eu vou conversando situações e eu não escondo nada, não. Então, quem sabe, quem já foi consulente, paciente meu, sabe que eu sou duro. Já chegou de mudar hábitos, de pessoas chegar para mim com hábitos que não dá para saber quando você chega lá no meu consultório o que você tem. Mas assim que você senta, como é que eu captar? Eu descobri que a pessoa estava usando o nome de entidades para manipular pessoas. Eu falei assim, olha, chegou 2 entidades aqui, que eram os mentores, e estão falando para você fazer isso aqui, ó. Parar de fazer isso aqui. Aí eu comecei a falar. A pessoa ficou pálida. Porque como é que eu ia saber que nunca me viu? Como é que nunca me conheceu? Então eu comecei a falar, olha, se você mudar esse hábito aqui que eles estão pedindo, isso vai tudo acabar. E de fato aconteceu. Outra vida a pessoa tem hoje. Outra vida. Então são coisas que a gente não sabe porque estão no oculto. Por isso que é que é além do que a gente não consegue ver. Então a gente consegue limpar esses conteúdos. Então, eu atendo todos os dias. Se você vê, chegar com o Robson, tem que agendar, às vezes tem que fazer 2 semanas de agendamento, porque tem gente que começou a descobrir que, de fato, um tratamento energético espiritual, ele trata questões que há 10 anos não consegue tratar. Robson, você fez uma sessão comigo, 2 sessões, que em 10 anos eu não consegui fazer em outro tipo de sessão. Ele soma. Tem bloqueios que precisam só um pequeno ajuste. E tem bloqueios que, de fato, eu preciso de uma mudança grande. E também cortar coisas grandes, que o apego, às vezes, atrapalha. Né? Então, são coisas que precisam ser estudadas na conversa. Na consulta, eu consigo identificar essas coisas e tratar. Então, eu comecei com isso antes da pandemia, 2016, com a apometria, de fato. E aí a apometria vem se aperfeiçoando. Hoje eu sou professor de apometria. Hoje eu sou professor. Hoje eu já ensino, já formei mais de 20 turmas, tem mais de 100, 200 terapeutas formados já. E já tem professor do professor já ensinando. Inclusive já na América Latina, lá em Colômbia, Miami. Pode fazer o curso? Qualquer pessoa pode aprender, porque você aprende do zero. Né? Então não precisa ter conhecimento de nada, porque eu vou ensinar do zero. Tudo que eu faço hoje é ensinável. E a técnica é assim, você coloca para a pessoa aprender o básico, porque não tem como ensinar tudo de uma vez, ela pratica o tempo e daí ela vai para o próximo passo, que já é o intermediário, avançado, outros níveis. Porque a apometria ela é bem complexa, ela não é só saber de corpo sutil, ela não é só saber de, eu estou com um obsessor, um espírito, uma disfunção, não é só isso. É todo um contexto. Você também tem que saber se a pessoa ela não está mentindo,
tem que saber se a pessoa tem conteúdos de infância, que isso atrapalha muito. Criança ferida é um dos tópicos assim que vem pra mim, quando a pessoa, não, porque fulano fez isso, não, porque Beltrano fez aquilo, quando ela vê o problema tá com ela. Então, pera ainda, e você? Cadê sua parcela aqui? Não, mas cadê a sua parcela aqui? Como é que foi o seu relacionamento com seus pais? Não foi bom. Pronto. Nós achamos o problema. Porque a pessoa começa a botar a culpa fora e nunca vai pra cá. Muito fácil hoje também, de muitas pessoas que eu conheço, como terapeutas que tem por aí, que fala tudo que olha pra você, não, tem magia no teu campo. Tem feitiço no teu campo. É muito fácil. Falar, né? É muito fácil dizer que tem isso. Aí a pessoa fica com medo, tipo, e agora? Não, deixa que eu tiro. E aí? Né? Então, você precisa, é muito além do que você só, é só isso e acabou-se. Tem um processo que você precisa seguir, de conscientização e de liberação daqueles conteúdos. Né? Identificação, conscientização e liberação. São 3 passos importantes. Aí, se a pessoa não mudar seus hábitos, meu filho, você tem que ser, que a gente chama de cobrador. Grande, né? Tem que ser um cobrador daquela pessoa evolutiva, porque existe 2 tipos de cobrança espiritual no campo de uma pessoa. Obsessiva, que são de entidades que você teve vínculos ou laços no passado, e aquele evolutivo, que são de mentores espirituais, que te... Bora, levanta. Sim. Vamos começar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas as pessoas acham que a cobrança espiritual é somente para ser terapeuta. Não, você se tornando um médico hoje, um psicólogo hoje, você também ajuda aquelas pessoas. Exato. Mas se você ficar esperando você deitado, dentro de casa, dentro da rede, esperando, minha vida aqui não vale a pena, eu não consigo crescer. Mas também, né? O que você está fazendo? Né? Então, isso é bem comum hoje, botar a culpa fora e não buscar dentro. Então, a missão minha hoje é trazer essa consciência para as pessoas. E sem julgamento algum, de nada mesmo, nada espiritual. Então, outra coisa bem importante de se fazer, quando você tem uma disfunção espiritual no seu campo energético, que a gente chama de mediunidade reprimida, trate-se urgente, porque isso traz depressão, traz problemas que externalizam, isso, traz vícios, traz necessidade de brigas dentro de casa, porque você começa a se alimentar com a energia do outro. Então, tem coisas que você faz que, infelizmente, são você que está provocando. São você que tá buscando e se alimentando daquilo. Viram verdadeiros vampiros energéticos. Fora essa questão individual sua, ainda tem outra questão, que é do ambiente, que eu também sou professor de limpeza de ambiente, de energia. Que você faz uma limpeza dessa energética, ou sei lá, um reiki, qualquer coisa que você vai fazer. Se você chega em casa, a sua casa está de cabeça para baixo, seu quarto todo bagunçado, é mesmo que nada. Cheio de portal de energia, cheio de energia estagnada. Tem gente que tem acumulação, os verdadeiros acumuladores. Como é que você quer que o novo chegue se o velho está aí atrapalhando chegar? Né? Então, até isso, eu fui limpar uma empresa, né, energeticamente, porque eu não preciso estar lá fisicamente para fazer isso. Eu fui lá visitar. Mais de 300 funcionários. Tu tem noção de você chegar lá dentro, de repente assim, o que eu tô fazendo aqui? O sentimento que eu tava naquele momento. E aí eu fui andando e tudo caindo, a empresa desabando fisicamente. Eu falei, por que vocês não reformam aqui? Por que tá tudo assim caindo? Não, porque não é prioridade, sabe o quê? Isso aqui é prioridade para você, porque o lugar onde emana a prosperidade, que são as matérias-primas, é o pior lugar que tem aqui dentro. Pronto, transformou aqui dali, duplicou a renda. Energia física, não tinha nada a ver com aqueles produtos que estavam ali dentro. E fora, quando eu cheguei lá dentro, eu ainda captei que tinha energia de roubo. Tinha gente roubando a matéria-prima. Entendeu? Então, energia, se você não prestar atenção, aqui dali pode se tornar uma bola de neve e depois você tipo, não sei porque está acontecendo aqui dali, né? Mas é isso que acontece. Outros casos que vem muito, vício. O vício, ele é um dos requisitos maiores que as entidades elas gostam de atacar, porque a sua mediunidade é bem ostensiva, ou seja, bem forte, e aí eles gostam de treinar essa energia, porque seu corpo ele produz ectoplasma.
E o ectoplasma, ele serve para quê? Por exemplo, emanar uma energia, um reiki, uma emanação, um passe. Então, quanto mais médium eu sou, mais o meu corpo ele produz. Ele é físico. Tá? A gente não consegue ver, mas ele é físico. E quando eu não faço nada, aquilo fica acumulado nos meus ossos, no meu corpo, e reflete como doença. E doença física. Então, pessoas que vêm com aquela doença, fibromialgia, depressão, vício. O vício é um dos maiores, porque geralmente são pessoas que têm a mediunidade mais ostensiva, porque a energia que ele está produzindo está sendo negativada, né? Por causa da substância, enfim. E aí, quando ele se torna o outro lado do vício, ele se torna um maravilhoso terapeuta. Acho que as pessoas que eu atendi com vício hoje são as pessoas mais sensitivas que tem, que eu conheci. Sério? Sério. Então, realmente é uma coisa... Mas a pessoa tá colocando aquela energia reprimindo, né? Isso. E colocando para o vício, né? Isso. Aí o que acontece? Porque a mediunidade é uma faca. Tanto serve para cortar uma fruta, como para matar alguém. A mediunidade é do mesmo jeito. Ela serve para ajudar, mas como ela serve para matar alguém também. Entendeu? Tem gente que usa isso, Ave Maria. Tem coisas por aí que você vê absurdas, a pessoa trabalha logo com medo. Ah, se não fizer isso, vai morrer. Ah, se não fizer isso, vai vir não sei quem, não sei das quantas. Não é assim. Tem todo um processo. Então, aquela energia, ela precisa ser entendida e compreendida. E, de fato, a pessoa precisa se manifestar, ela precisa caminhar com suas próprias pernas. A função do terapeuta é mostrar para a pessoa que está buscando ele, ela caminha com as próprias pernas, não ser muleta. Isso. Só um caminho ali, né? Mas só uma placa, trilhar, né? só uma placa, tipo, ó, por aqui, ó. Vá por aqui. E você, pronto, orientou ele aí com as próprias pernas. Inclusive, a maioria dos pacientes, a maioria das pessoas que eu atendi, hoje se tornaram terapeutas. A maioria. Eu já fiz turma de apometria e, tipo, todo mundo ali eu atendi. Entendeu? E se tornaram professores. Se tornaram professores, terapeutas. Robson, nosso tempinho já tá acabando. Eu queria... Já vai iniciar aqui a missa do lado da nossa rádio. E eu queria agradecer pela sua presença aqui hoje. Deu pra gente conversar um pouquinho sobre, né? Maravilha. Pra gente entender sobre eu também, né? Que Sim. eu realmente não sabia de todas essas possibilidades, essas áreas com relação à parte energética, né? Então, muito bacana essa sua missão, essa sua história, que sirva também para outras pessoas que também possam se identificar. E que bom que você tem essa missão, esse propósito. Parabéns. Foi difícil de aceitar. Essa construção, né? Essa evolução, esse seu entendimento consigo mesmo. Parabéns. Obrigado. Prazer lhe conhecer. Prazer imenso estar E aqui. vamos combinar outras vindas, viu? Pra gente falar mais sobre isso. Acho que é um assunto, assim, bem vasto, né? Sim. Tem Tem um estudo de personalidades que, inclusive, está dentro da técnica, que estuda as personalidades de tipo de abuso, por que eu não consigo ter filhos, é ligada a conteúdo de aborto, de rejeição. Então, tem toda a ligação. Eu tenho, assim, mais de até 30... sobre isso, né? Tem 30 conteúdos que a gente pode adentrar e falar sobre isso energeticamente aqui, ó, a tarde inteira. Deixa suas redes sociais, seus agradecimentos, para quem Pronto. quiser também conhecer mais sobre, ter uma consulta. Pronto. Ser seu paciente. Eu atendo no Núcleo 12 Hélices, ali na Rogaciano Leite, no Guararapes. Ali chama de Patrolino Ribeiro, né? Então, Sim. eu atendo de segunda a sexta-feira, no horário comercial, não atendo aos finais de semana. Tem o Instagram, Rob Rafael Soares. Então, você pode olhar o perfil aberto, você pode ver as técnicas, os trabalhos que tem, eu atualizo sempre. Estou tendo um curso de apometria, está disponível no Hotmart, também procure lá, Liberação Apométrica Gama. Então, pode estar do preço, da metade do preço convencional, que eu coloquei lá para exatamente as pessoas conhecerem a técnica. Eu e o Marcos André, que é um outro terapeuta também muito bom, que é o Despertar de Consciência Estelar, que está juntos, 2 cursos, por um valor super acessível lá, pode passar lá até quiser, né, de várias se inteirar vezes sobre a técnica. Da liberação apométrica Gama, que é uma técnica revolucionária de fato, né? Então, o Instagram e o telefone de contato, se você quiser, Fortaleza, 98220-3575, é meu WhatsApp, que pode lá mandar também mensagem. Eu não consigo responder na hora, porque às vezes eu estou atendendo, fazendo alguma coisa, mas eu não deixo de responder a todo mundo. Então, gratidão a Silvia por ter sido a mestre, né, de começar tudo, a Denise também.
E estamos aí para ajudar as pessoas, né? É sobre isso, avante. Avante, gratidão. Gratidão pela sua presença, Robson. Imagina. Prazer lhe conhecer. No que eu puder ajudar, estou por aqui às ordens, tá bom? E é com esses assuntos, o nosso podcast hoje foi bem explorador, foi um sentimento de descoberta. E vamos finalizando o nosso podcast de hoje. Não se esqueçam que nós temos encontros marcados todos os sábados, 16 às 18 horas, aqui na nossa FM Benfica. Muito mais vida no seu dia. Show, show, show podcast. Então eu vou mais volto. Valeu, pessoal. Fafefifó. Fui. Show, show, show. E aí, pessoal, gostou do vídeo? Curte, comenta e compartilha para mais pessoas saberem e evoluindo com mais conhecimento, que mais vídeos virão aí, mais oportunidades de crescimento. Não esquece de me seguir também nas outras redes sociais, tá bom? Até mais!